Fala galera, boa de luta, vamos para mais uma semana de UFC, muito obrigado pela sua companhia, sabadão, 4h30 da tarde, estaremos no ar no UFC Fight Pass com o Fight Night Fiziev versus Gamrot, são 11 lutas nesse card, as 3 lutas principais com atletas ranqueados em suas respectivas categorias, hein? Antes da gente falar do card preliminar desse Fight Night de sabadão, eu quero deixar um recado, um anúncio importante, tá? A partir da próxima semana, os vídeos vão sair às quintas e sextas-feiras. Tá bom? Vou ter que fazer essa mudança em vez de quarta e quinta. Vamos para quinta e sexta. Preliminar na quinta, principal na sexta, por conta de adequação aqui à minha rotina. Vou começar a fazer umas gravações na terça-feira para o Fight Pass. Então a gente vai ter que dar esse pulo aí, pular a quarta-feira. Tá bom? Mas as informações, o conteúdo segue o mesmo. Tá bom? A gente só vai pular esse dia de quarta-feira. Ó, 4h30 da tarde o evento entra no ar com card preliminar. E, cara, eu poderia chamar de UFC Fight Night Sirene. Porque, olha, são 5 atletas que vêm de 3 derrotas seguidas. Inclusive, uma luta entre 2 caras que estão nessa mesma situação. Vou contar tudinho mais um pouco pra vocês. Se liga só, vamos pra primeira luta da noite ou da tarde aqui no Brasil. Teremos Montserrat Rendon contra Tamires Vidal na categoria peso galo feminino. A Montserrat Rendon, conhecida como Monster, 5 lutas, 5 vitórias, está invicta, mexicana, estreia no maior evento de MMA do mundo, tem 34 anos de idade. É uma grappler com boxe não muito alinhado, aquele boxe mais sujo de overhand para poder agarrar e derrubar. Do outro lado, ela tem a brasileira niteroense, né, da minha terra, Niterói, a Tamires Vidal, conhecida como Tratora, lá da Team Brothers, tem 7 vitórias, 1 derrota, 25 anos de idade, nocauteou a Ramona Pascoal com uma joelhada voadora logo na estreia no UFC, é uma atleta bem completa, e a única derrota dela na carreira foi para Carol Rosa, também brasileira, lá no evento MMA Brutus, em sua primeira edição em 2019. Ela que vem de 6 vitórias consecutivas, veio do LFA, eu acho o favoritíssimo da Tamires devido, ela tá nas casas de apostas, pelo menos nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, menos 250, ou seja, para você ganhar $100, você tem que casar $250 na Tamires. Já a Montserrat é a azarona, mais 205, ou seja, se você casar $100, você leva 205, né? Você salva teus 100 e leva mais $105 de lucro, claro, né? Tem que descontar ainda aí o FII das casas de apostas, né? O percentual. Tá certo? Então eu acho que o favoritismo da Tamires é devido, eu acho ela uma atleta mais completa que a estreante Montserrat Rendon, até porque a Tamires já chegou, já sentiu o peso da estreia, né? Então luta interessante na categoria dos galos. E aí na categoria peso palha feminino teremos a Mizuki Inoue contra a Rena Gold, essa divisão até 52 quilos. A japonesa Mizuki Inoue tem 29 anos de idade, 14 vitórias e 6 derrotas, é bastante experiente, já lutou com a Amanda Lemos, inclusive foi a última luta dela, lutou com a Alexa Grasso, com a Karolina Kowalkiewicz e com a Virna Jandiroba no Invicta. Inclusive, ela fez a luta pelo cinturão contra a Virna lá no Invicta, a Virna venceu, foi a campeã, e aí de lá pra cá faz a carreira no UFC. Agora, a Mizuki tá sem lutar há 3 anos. A última luta dela foi contra a Amanda Lemos, como eu disse. Do outro lado, ela pega a Rena Gold, norte-americana, 6 vitórias e 3 derrotas, 31 anos de idade, veio do Contender Series, são 4 lutas na organização, tem uma vitória, e 3 derrotas a Rena. Muito forte, pouco técnica, a Rena Gold. O favoritismo é da Mizuki Inoue, apesar dos 3 anos parado, hein? Ela tá menos 250, né? Então aquela velha história. Pra você levar $100, você tem que casar 250 na japonesa. Eu acho esse favoritismo devido mesmo com esse ato da Mizuki por conta do jogo dela. Eu acho que é mais experiente e é melhor do que a Rena Gold. Rena Gold, não vejo nenhum zerigdum ali na loura norte-americana, não. Eu acho esse favoritismo para a japonesa devido. A gente avança agora para a categoria de pesos pesados. Teremos Jake Collier contra o Mohamed Usman. E aí eu falo, né? Chama a sirene, Flavinho. Jake Collier, 13 vitórias, 9 derrotas, 3 derrotas seguidas na organização. Ele tem 34 anos de idade, são 13 lutas no UFC, 5 vitórias, 8 derrotas, está desde 2014, um cara que já lutou de peso médio,
de meio médio e atualmente luta de peso pesado. Cara, esse moleque, o empresário dele tá de parabéns, cara, porque assim, não entrega. O Jake Collier simplesmente no peso pesado não entrega, não performa, tá na última luta do contrato dele e eu acho que ele não tem nada para vencer o adversário na noite de sábado, que é o Mohamed Usman. Também não é nenhuma exuberância de atleta, são 9 vitórias e 2 derrotas. Irmão do Kamaru Usman, 34 anos de idade. Irmão mais novo do Kamaru. Ele tá 2-0 no UFC, venceu inclusive o Júnior Tafa na última luta, botou pra baixo, controlou o Júnior. Não tem aquele estilo de luta bonito também, o Mohamed Usman. É um cara bruto, né? Deus, quando fez ele e o irmão, falou assim, ó, vou dar força bruta para esse irmão aqui. Esse aqui eu vou dar bastante força também, mas bastante talento, que foi o Kamaru. Então a força bruta ficou pro peso pesado, que é favorito nas casas de apostas. Eu acho esse favoritismo devido, mas assim, não acho que vai ser a luta mais maravilhosa que a gente vai ver na noite, porque são dois caras que têm um cardio terrível, são dois caras que se cansam muito. O Muhammad talvez por ter muito músculo e o Jake Collier talvez por ter pouquíssimo preparo físico, muito acima do peso. Então é levemente favorito o Muhammad. Eu dou favoritismo para ele, mas se a gente não tiver uma luta que vai ser decidida muito rápido, por nocaute ou finalização, a favor do Muhammad, eu acho que teremos uma luta de 3 rounds daquele jeito. A partir do segundo round, bastante modorrenta. Tá certo? Avançando para a categoria dos médios, teremos Jacob Malkoun contra Cody Brundage. Jacob Malkoun é australiano, são 7 vitórias e 2 derrotas. Ele tem 28 anos de idade, está no UFC desde 2020. 2 vitórias, 3 derrotas na organização. Eu simplesmente não me lembrava do Jacob Malkoun, tá? Não me lembrava. Já posso ter até narrado a luta dele, mas não me lembrava dele no plantel do UFC. Ele venceu o Nick Maximov na última luta que fez. Inclusive, foi a última luta do Maximov. Foi demitido depois dessa. Maximov, que já venceu o adversário do Malkoun na noite desse sábado, o Cody Brundage. E é mais um cara que está naquela listinha ali de 3 derrotas seguidas na organização. Ele tem 29 anos de idade, é dos Estados Unidos, tem 8 vitórias e 5 derrotas na sua carreira. Dentro do UFC ele tem 2 vitórias e 4 derrotas. Como eu disse, são 3 derrotas seguidas. Perdeu para o Michal Leksichuk, para o Rodolfo Vieira e para o Cedric Dumas. Ele é basicamente um wrestler. Mas o que me chama a atenção no Cody Brundage é que ele sucumbe quando ele não consegue colocar o jogo dele em prática logo nos primeiros minutos ali de luta. E é um cara que tem um QI de luta terrível. Ele simplesmente tentou dar uma guilhotina no Rodolfo Vieira. E aí o Rodolfo rapidamente passou a guarda e acabou com a raça ali do Brundage. Ele tentou a mesma coisa contra o Cedric Dumas e não conseguiu pegar, e aí a alma dele saiu do corpo. Então, eu acho que essa luta, o Jacob Malkoun, ele é o favorito, inclusive isso Opa, falhou aqui. Stop it. Get some help. Eu acho que isso se reflete nas casas de apostas, mas o favoritismo do Malkoun é gigante, tipo menos 485. Eu acho que é demais, tá? Eu acho que é too much. É favorito o Malkoun, mas eu acho que não tá com essa bola toda também não, tá? O Cody Brundage, eu acho que ele é tão zebra assim porque ele pegou essa luta em cima, né? Teve 2 trocas de adversários o Malkoun. Acho devido o favoritismo, mas não vejo também nada demais nesse jogo do Jacob Malkoun também não, tá? Vamos lá para a categoria dos meio-médios. E aí, meu amigo, eu tenho que caprichar, né? Flavinho, chama a sirene, mas chama a sirene caprichada. Por quê? Porque os 2 caras estão a perigo. Lembra no início que eu falei que 2 caras que vinham de 3 derrotas seguidas iam se enfrentar? É esse caso. Tim Means contra André Fialho. Olha só, não se engane, parece que eu tô meio azedo nesse card preliminar, mas não tô não. Eu gosto dessa luta, eu gosto desses 2, tá? Apesar de serem 3 caras que vêm de 3 derrotas seguidas, são 2 caras que entregam demais,
Tanto o Tim Means, que é conhecido como Pássaro Sujo, super experiente, vai para sua 50ª luta na carreira. Para quem não sabe o que é 50ª, é a luta de número 50 na carreira do Pássaro Sujo. 39 anos de idade ele tem. E o Pássaro Sujo é o apelido dele, né? O Dirty Bird. Dirty Bird. O menino Tim Means, né? Ou o Rodrigo Hilbert com ódio no coração. Essa foi boa. Ele tá no UFC desde 2012, essa é a segunda passagem dele. Entrou em 12, ficou até 14, saiu, voltou, vem de 3 derrotas seguidas. Ele foi nocauteado só 2 vezes, tá? Do outro lado, ele tem o André Fialho, cara, 16 vitórias, 7 derrotas. Esse é um caso bastante particular do André Fialho, porque quando ele chegou no UFC, eu narrei várias lutas dele no LFA. O Fialho é muito ativo, nocauteador, tem só 29 anos de idade, chegou com hype lá em cima, inclusive foi jogado aos leões o André Fialho, né? Lutou com caras duros dessa categoria até 77 quilos, mas eu acho que esse excesso de lutas, esse excesso de corte de peso desgastou bastante o português. Pra vocês terem uma ideia, em 2022 ele lutou 5 vezes e em 2021 4 vezes. Agora em 23, ele lutou uma vez, lutou agora em maio. Foi nocauteado nas últimas 3 lutas que fez, cara. Então eu acho que o excesso de corte de peso, o excesso de guerras, estão fazendo o André Fialho pagar o preço, tá? Ele tem 16 vitórias, são 13 nocautes. E aí eu tenho que fazer uma brincadeira com o meu xará, né? Leva mal não, xará. Tu tem mão de marmita, mas tem queixo de gelatina. Então eu acho muito difícil, cara, o André ter uma longa vida aí dentro do UFC. Ele é o favorito nas casas de apostas, menos 200, o André Fialho, mais 165 pro Tim Means. Mas eu não acho devido esse favoritismo, não. Eu deixei de duvidar do Tim Means há muito tempo. Eu acho que é um cara que tem competência para amarrar o André Fialho, para finalizar o André Fialho e para se defender dessa mão dura do André, tá? Se vai nocautear, já não sei. O Means tem alguns bons nocautes na carreira também, um cara muito experiente, então eu vou contra a maré nessa luta na categoria dos meio médios, contra as casas de apostas. E aí na categoria dos galos, a luta que fecha o card preliminar, teremos Dan Argueta contra Miles Jones, divisão até 61 quilos. São 2 wrestlers, tá? No caso do Argueta, ele é 100% wrestler. 30 anos de idade, 9 vitórias, uma derrota, uma luta sem resultado. Tem 3 lutas no UFC, uma vitória e uma derrota, um no contest. Ele estreou nos 66 quilos com derrota pro Damon Jackson, na categoria de cima, né? Agora ele tá lutando normal na sua divisão de peso, que é os 61 quilos. Do outro lado, ele pega o Miles Jones, 29 anos, 13 vitórias, 2 derrotas, veio do Contender Series, tem 6 lutas na organização com 4 vitórias. Dentro do UFC. Também é wrestler, mas esse wrestler que se apaixonou pelo nocaute, se apaixonou pelas mãos, né? Eu acho que o Argueta tem competência em derrubar o Miles nesse jogo de wrestler. Eu acho que o Dan Argueta é um wrestler melhor que o Miles Jones, tá? Ele é favorito nas apostas, eu acho um favoritismo devido pro Argueta, mas eu acho que é aquela luta que tem tudo para ser uma luta chata, de amarração, de aquela luta presa na grade, ninguém querendo ceder. Eu posso estar completamente errado, mas acho que o estilo dos dois não vai dar luta boa, não. Tipo o que a gente viu o Jack Della Maddalena e o Kevin Holland, né, nesse último final de semana. O estilo dos dois ali não casou, apesar dos dois terem um estilo bastante exuberante e explosivo. Eu acho que isso pode acontecer com Dan Argueta contra o Miles Jones. Vamos ver. O Miles é nocauteador, mas eu acho que o Argueta tem aquele jogo enjoado de sair do golpe, double leg, botar para baixo e ficar naquela amarração ali. Vamos ver o que os dois vão entregar pra gente nessa noite de sábado. Então é isso, galera. Vou fechando aqui o card preliminar desse UFC Fight Night, 4h30 da tarde, no UFC Fight Pass. Se você ainda não assinou, assine já, o QR Code tá aqui na tela. Lembrando que amanhã tem vídeo sobre o card principal. E na semana que vem meus vídeos vão ser quinta e sexta, tá bom? Em vez de quarta e quinta. Fica aqui o aviso, fica aqui o lembrete. Beleza? Comenta aí, curte, se inscreve, compartilha pros teus amigos. Tamo junto, galera. Boa tarde, boa sorte e até sempre. Valeu!